Oi, gente, boa noite. Desculpem o atraso, que a gente teve um probleminha aqui. Esse é o quinto programa da série Quintas Resistentes, o primeiro do mês de agosto. E como eu disse no último com o Washington Costa, agora é a vez da mulherada vir aqui conversar com a gente sobre a resistência da ditadura militar. A gente traz a professora e historiadora Jessi Jane para falar sobre a sua participação na resistência à ditadura militar. Jessi era militante da Aliança Libertadora Nacional e foi presa em 70 ao lado de seu marido, né, seu companheiro Colombo, que está aqui, e também do Fernando Palha e do Heraldo, que você vai falar em algum momento da história. As Quintas Resistentes são promovidas pelo NPC na Livraria Antônio Gramsci e têm o objetivo de manter viva a luta e a resistência da esquerda. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo site do NPC, depois fica disponível para quem quiser acessar. Vocês podem fazer perguntas pelo Twitter, quem estiver na internet, e aqui a gente vai abrir daqui a pouco para perguntas, né, dos nossos convidados. A gente agradece a presença de todo mundo, de vocês dois especialmente. E quando vocês forem perguntar, por favor, se identifiquem brevemente, para as pessoas que estão assistindo conseguirem se localizar. Jessi, como eu falei antes, acho que você pode começar falando sobre a sua resistência, o que você acha que é importante da gente lembrar nesse momento. E aí podem ser 10, 15 minutos direto, depois a gente abre para a pergunta, como você achar melhor. Tá? Bom, primeiro eu quero me localizar nessa história, né? Eu sou filha de família comunista, né? Não. Filha de família comunista. E para mim ser de esquerda era uma coisa. Eu não tive que fazer nenhuma incursão intelectual, era alguma coisa natural, entendeu? Eu teria que fazer uma incursão intelectual se virasse de direita. Mas de esquerda era uma coisa natural. Eu fui criada numa família, enfim, comunista, evidentemente, e com os meus tios eram as pessoas de 35. Então, não há nenhuma, como é que se diz, nenhum espanto nisso, né? Então, por isso que às vezes eu falo que as pessoas falam da ditadura como se começou em 68, eu disse, bom, para quem, né? Porque para os comunistas e os trabalhadores e tal, na verdade, isso começou no 64, né? Então, é importante localizar isso, que eu acho que tem memórias geracionais nessa história, né? E, em geral, a memória mais hegemônica é a memória do 68 e não a memória do 64. Então, os meus pais começaram a militar no partido no começo dos anos 50. E depois, no final dos 50, meu pai sai do partido e depois entra para a LN. E, enfim, foi uma trajetória natural. Eu, na verdade, entrei nisso como entraria, coisa de família. Entendeu? Não tem nenhuma... e eu muito cedo convivi com a ditadura do Vargas, no relato dos velhos comunistas, né? Entendeu? Então, para mim, isso foi uma coisa muito, muito natural. Eu acho que isso me marcou muito esse pertencimento, entendeu? E foi importante para mim, por exemplo, na prisão, muito importante isso. Dessa referência mais estruturada numa outra dimensão, entendeu? Então, eu sempre brinco com algumas pessoas que eu sou filha da Terceira Internacional, entendeu? Aí digo assim, mas você é muito jovem. Eu falei, tá, mas eu sou filha da Terceira Internacional. Então, isso, para mim, fez muita diferença, entendeu? Inclusive, um dos meus espantos na prisão foi exatamente descobrir que eu era, acho que a única ali, com essa tradição, né, do partido, enfim, das referências das lutas do Partido Comunista, e, enfim, toda dessa divisão de mundo bipolar, né? Eu sou muito filha disso, né? Então é importante, eu acho que é importante marcar, porque isso fez diferença para mim e faz diferença no olhar hoje da política, entendeu? De compreender, de valorizar, por exemplo, o pré-64, essa coisa de nova esquerda, de tudo começou ontem comigo, enfim, essas coisas, né? Como diz uma pessoa que eu sempre admirei muito, nós viemos de longe. Então, isso
Viemos de longe. Então, então a entrada para a Eliane foi uma coisa natural, porque Marighella e Joaquim Câmara Ferreira eram, digamos assim, comensais da minha família, né? Então nós éramos uma grande família dos filhos do partido que depois entraram na luta armada, muitos morreram, né? Tem muita gente. Aqui no Rio tem pouco, não é tão comum, mas em São Paulo é muito comum, né? Não, a militância dessas filhos do partido que foram para a luta armada. Porque o meu pai foi da primeira, da chamada grupamento comunista que monta a ELN, né? Que aí era um grupamento de operários. Meu pai nós viemos da Zona Leste de São Paulo, morávamos lá, meu pai trabalhou como operário, enfim, né? Em lutas camponesas, enfim. Eu digo que eu tenho um DNA, entendeu? Então, né? E aí, bom, fomos presos. Na verdade, a luta contra a ditadura para nós foi mais a luta na cadeia, né? Porque passamos 9 anos presos, durante dos 70 a 79, né? E aí como é que você vive isso na prisão? Que eu acho que é uma outra narrativa que tem muito pouca, né? De viver a resistência dentro da prisão e nos diferentes lugares. Nós fizemos momentos difíceis, né? Fomos presos na tentativa de sequestro de avião, enfim. Era 70, né? Era 70. Falar em 70 hoje parece perdido no tempo, mas marca nossa. É muito presente pra gente, né? Você foi preso por quê? Nós fomos presos porque nós tentamos sequestrar um avião. E fomos presos no Galeão, pelo Bournier e a turma do Bournier. E no 1º de julho de 1970. Vocês iam sequestrar o avião para quê? Nós íamos para Cuba, né? E queríamos trocar os passageiros por presos. E caímos, enfim. Aí é toda uma história muito complexa, porque, na verdade, era de total desconhecimento do que era a base aérea, né? Caímos na boca do leão. E disso redundou a morte do Heraldo, irmão do Fernando. Éramos nós 4, né? E muito tempo de prisão. Acho que se vocês quiserem já começar a fazer perguntas, você falou muito tempo de prisão, inclusive sua primeira filha, né? Nasceu na prisão. Queria que você falasse... sua filha nasceu na prisão. Queria que você falasse um pouco de como é isso, ser mãe na prisão, o que aquilo significou para você naquele momento. Bom, minha filha nasceu em setembro. Agora mesmo, eu e ela escrevemos um texto. A Comissão da Verdade de São Paulo está fazendo um livro sobre os filhos que nasceram na prisão. E aí pediram um texto meu e dela, as memórias minha e dela sobre isso, né? Eu disse no texto que a minha filha, quer dizer, a minha gravidez é um pouco a expressão do crescimento da luta contra a ditadura. Porque porque minha filha nasceu em 76, eu fui presa em 70. E nós estávamos, eu e Colombo, muito tempo sem nos ver. Havia uma demanda dos presos que estavam na Ilha Grande para que os casais, e naquela época era só nós, né, Colombo? Que pudessem se encontrar. E aí, na tal de extensão lenta e gradual, se lembra, né? A tal de extensão lenta e gradual, o superintendente do sistema penitenciário chegou lá e disse, olha, se o juiz auditor autorizar, eu não tenho problema. E o juiz auditor autorizou, então nós passamos a ter a visita íntima, que isso abriu para as presas comuns hoje, tem a visita íntima por conta dessa nossa experiência. Porque até então as mulheres não tinham, as mulheres presas comuns não tinham, só os homens. E então a alerta foi gerada nesse bojo da tal de extensão lenta e gradual. Ela nasceu no dia 20 de setembro, exatamente na noite do sequestro do Hipólito. Eu acho que ele foi sequestrado na noite do dia 21 de setembro. Eu estava na maternidade. Bom, os hospitais militares não quiseram me aceitar. Naquela época não havia maternidade para as mulheres presas, porque não havia
elas não tinham visita íntima, então não tinha demanda de gravidez. Agora acho que tem, parece, no sistema penitenciário. E eles não quiseram me aceitar e eu fui parar numa clínica privada, aqui na Casa de Saúde São Sebastião. E foi um horror aquilo, foi uma noite de terror, porque eles saíram do Hipólito e foram para o hospital. Né? Naquela época de bombas nas bancas de jornal, sequestro do Dom Hipólito, na noite, foi na mesma noite. Foi uma coisa muito traumática. Bom, a Aleta ficou comigo, acho que 4 ou 5 meses, e depois entreguei para a Ainá, né, para minha sogra, para minha cunhada, que ela ficou até 2 anos e meio com eles, quando nós fomos soltos. Nós fomos soltos no dia 6 de fevereiro de 79. E, bom, e aí a vida continuou. Boa noite, Jéssica. Meu nome é Cristina Chassel. Eu venho trabalhando com a memória desse período. Escrevi o livro sobre a história de Carlos Alberto Soares de Freitas, assassinado na Casa da Morte. É um prazer enorme estar aqui. E apostando um pouco, vou pedir a você voltar um pouco para trás, porque você deu um salto enorme aí na sua história. E eu acho que, apostando que há um público jovem acompanhando essa sua história, e é uma história que a gente tem que reconstituir, eu queria que você falasse um pouco do período que antecedeu ao sequestro do Caravelli, que foi em 1º de julho de 1970. E queria que você dissesse quantos anos você tinha, quantos anos Colombo, Fernando e Heraldo tinha, e como é que você enxerga hoje os 4 jovens que vocês eram, e como é que vocês construíram esta ação dentro da ALN, por favor. Bom, eu tinha 20, Colombo tinha 19, Fernando tinha 22, Heraldo tinha 24. Então era 19 a 24 anos, né? Bom, eu conheci Fernando e Heraldo aqui no Rio, porque eu morava em São Paulo e Colombo morava no Rio. A irmã dele havia sido presa em abril de 69. Né? Colombo foi para São Paulo buscar informação sobre a irmã, que havia desaparecido, a irmã, o marido então da Iná, que era do MR8 antigo, o velho MR8, no primeiro MR8. Né? E aí ele foi para São Paulo em busca de informação sobre a irmã. E alguém colocou o contato com meu pai, que deveria saber. O velho Washington deve saber se foi preso, onde está, se morreu, aquelas histórias todas da época. E o Colombo foi parar na minha casa. E meu pai, me lembro muito bem, quando o Colombo saiu lá de casa, meu pai disse assim, a irmã deve ter morrido. Isso foi quando, bem? 1979. Mas que mês? Foi no começo do ano, né? Não, logo depois, maio, junho. Aí, em setembro, o Colombo baixou lá em casa de novo, no dia 7 de setembro. Quando foi o sequestro do embaixador americano. Exatamente. O Colombo baixou lá em casa, ele já sabia da irmã, e aí já buscando contato com a LN, e aí ele entrou na LN, e nós passamos a militar na LN. Até que meu pai foi preso no dia 1º de janeiro de 70. Em São Paulo? Em São Paulo, é. Meu pai foi preso, e as pessoas presas. Eu saí de casa, entramos na clandestinidade e ficamos em São Paulo, no aparelho, e até que o pessoal nosso caiu, todo mundo caiu, foi caindo. Perdemos o contato com a Helene, viemos para o Rio tentar o contato com a Helene aqui, entendeu? Não conseguimos o contato e havia na Helene a ideia de que você pode montar os grupos autônomos, né? Isso era uma máxima da Helene. E nós éramos um grupo e montamos uma ação e nos sentimos absolutamente legítimos de nos considerar a Helene. Nós 4, E eu conheci o Fernando e o Heraldo aqui, que ele é amigo do Colombo antes, né? E aí montamos a ação para ir para... Na verdade, nós queríamos ir para Cuba, treinar e voltar, né? Naquela época, fazer o sequestro de avião era uma coisa comum. Havia... Quer dizer, é interessante porque para os jovens de hoje, se não tiver a contextualização, parece uma coisa
É uma coisa de maluco, mas parece mais maluco ainda, né? Havia naquele contexto, essas coisas aconteciam e eram nossa tentativa, acho que era a 4ª no Brasil, né? E é esse o contexto. Como é que nós vemos hoje? Você perguntou? Não, eu queria que você falasse um pouco de como é que vocês estruturaram essa ação, ou seja, como é que vocês iam tomar, executar o sequestro, se vocês tinham uma lista já prévia de presos políticos. Tínhamos. Eram todos da LN? Não, nós tínhamos uma lista. Eu não me lembro quantas pessoas. Dessa ação? Era companheiros que... Colombo, você se lembra mais? Acho que Colombo se lembra mais do que eu. Pegar o microfone. Em relação ao seguinte, primeiro é o seguinte, o Marighella já tinha lançado publicamente em diversos momentos a ideia de que formem grupos e façam ações. Isso independente de estar ligado organicamente. No caso, nós éramos ligados organicamente, estávamos sem contato. E achávamos legítimo a gente formar o nosso grupo e fazer a nossa ação, né? E no caso da montagem do sequestro, como ela falou, havia uma certa frequência de sequestros de avião no mundo inteiro pelos grupos revolucionários. E alguns, quase todos, bem-sucedidos. E houve um episódio, eu não me lembro mais aonde, em que houve essa troca e que foi o que mais ou menos nos inspirou. Nós estamos com nossos companheiros, minha irmã, Iná, o pai dela, mas o grupo todo do MR8 de Niterói estava preso, e do qual a minha irmã fazia parte e eu fazia parte. Eu só fui para São Paulo depois que o MR8 acabou em Niterói, entende? Então nós montamos essa lista assim, fomos eu, Iraldo e a Jesse na Ilha das Cobras conversar com os companheiros, fomos como visita, com documentos falsos, e conversamos com os companheiros sobre a formação dessa lista. Então essa lista desse grupo de Niterói. E tinha os companheiros da LN que nós sabíamos que estavam presos e que também colocamos nessa lista. E eu não me lembro mais com que critério, alguns outros presos mais conhecidos, né? Nós completamos um número de 40, que no sequestro embaixador alemão, que foi 11 de junho, né? Foram 40 e a partir de agora o mínimo será 40, então nós estamos 40, né? E a ideia era que, aterrissando no Galeão, operacionalmente era mais fácil operar essa troca, né? Até o encarregado do nosso PM disse assim: vocês não entendem nada de aeronáutica, porque vocês vieram para o único lugar onde essa troca não seria feita. No outro lugar seria feita. Entende? Que o Médici teria mandado alguém para negociar a troca, porque tinha um cônsul do Canadá, enfim, dentro do avião, a bordo. Não era nem cônsul, era um correio diplomático, né, que inclusive deu depoimentos que foi muito bem tratado por nós, muito maltratado pela aeronáutica brasileira, porque ele não largava a mala diplomática de jeito nenhum, estava algemado nela e aí apanhou para boa, coitado do homem, entende? Então, é mais ou menos uma coisa bem simplória mesmo, 4, né? O espanto é que depois que eu fui solto, várias pessoas me falaram: por que não me chamou para ir? Eu falei: você devia agradecer de não chamar. Não, eu teria ido. Companheiros da gente que não estavam organicamente ligados, mas que tinham contato na época, né? Até primo meu, 2, enfim. Mesmo com a derrota que foi, né, ainda havia quem pensasse que gostaria de ter ido junto, para sentir o clima da época também, né? Mais ou menos, atende? Atende.
Quer complementar, Chacel? Não, talvez o Fernando queira, talvez seja Se sentiu contemplado, estou ouvindo só. Você quer complementar ou o Aurélio pode fazer a pergunta? É interessante essa coisa das memórias superpostas, né? Quer dizer, na verdade, nós três ainda nunca nos sentamos, nós três, para recompor esta história nos seus detalhes, depois do ICOD, depois, enfim, tudo. Nunca sentimos essa necessidade, até porque somos muito amigos todos, né? E é interessante, é a primeira vez que a gente fala assim, um complementando o outro. E essas memórias todas, que na verdade, muitos detalhes. Naquela época, tinha uma coisa interessante. Como é que você entrou no avião com uma arma? Quem entrou fui eu. Você não tinha, os aeroportos não tinham esses aparatos todos. Eu era muito jovem, entrei grávida, a barriga cheia de arma, e entrei, e todo mundo me deu muita deferência. E na verdade, armas velhas que nós tínhamos. E a gente nem sabia, na verdade, manusear aqueles direitos, né? E enfim, aquela situação é uma situação de absoluto... imagina o que é, a aeronáutica cercou. Eu me lembro do comandante do avião, né? Falou para a gente, na hora que nós entramos na cabine, ele disse, não voltem para o Galeão, vamos direto para Manaus. Não foi isso que ele falou? Vamos para qualquer outro lugar, não volta. Tem certeza? Ele disse, temos. E lá fomos nós para a Boca do Leão, entendeu? Em que aeroporto vocês estavam? Nós subimos, era o Santos Dumont. Embarcamos no Santos Dumont, Colombo. Santos Dumont. No Velho Galeão, no Velho Galeão, O avião ia para Buenos Aires. Não me lembro. Até porque a gente não tinha dinheiro para comprar para mais para frente. E aí, quando nós mandamos voltar o avião, ele falou, o comandante Ciranca, eu não me lembro dele, ele falou para a gente, olha, não volta porque... Ele não volta e tal. E quando nós voltamos, a aeronáutica já tinha feito o cerco e ficamos o dia inteiro ali, ou parte do dia naquela situação. E foi uma coisa muito terrível, porque a violência deles foi indiscriminada. Me lembro que quando nós entramos presos, né, enfim, nus, aquela coisa toda, no ônibus, tinham os meninos, né, estrangeiros já também nus, espancaram, um horror. Foi uma noite de São Bartolomeu, entendeu? E eles, enfim... Aurélio. Meu nome é Aurélio, eu sou da Rede Estadual, professor de História da Rede Estadual e militante das Brigadas Populares. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, né? O Galeano tem uma frase que eu acho que tem a ver com as quintas resistentes, que é para o navegante com desejo, né, de parte. A memória é um ponto de partida, com desejo de vento, a memória é um ponto de partida. E você falou uma coisa interessante, você falou assim, o pré-64 para mim foi muito importante, né? Eu não caí nessa história do novo, né? Então fala um pouco sobre isso, quer dizer, em que o pré-64 visto por vocês é tão diferente assim em relação a outras concepções e visões de esquerda? Qual a importância do pré-64? O que diferencia? Por que outros setores negam ou tratam esse período histórico como populismo, como um período de mobilismo e tudo mais? Quer dizer, fala um pouco sobre isso e a relação disso com as suas opções políticas. Eu queria dizer o seguinte, a LN foi uma organização de esquerda, um dos rachas do partido, né, e que tinha uma opção de libertação nacional, né? A LN não tinha uma definição de socialista, né? Então, isso é importante por conta, inclusive, da tradição que o Marighella traz do partido, né?
Então, nisso a Helene se diferencia dessas organizações que vêm da tradição da Polop, dessa discussão própria daquele momento, das etapas da Revolução e tal, né? Então, nisso já tem uma identificação com o pré-64. Por que eu acho o seguinte, tem o pré-64, acho que tem duas produções memorialísticas que são historiográficas, que leem o 64 de maneira diferente. Uma produção paulista, né, que tem um problema com Getúlio. Eles têm um problema psicanalítico com Getúlio, né, que é o 32, e eles, a partir daí, eles vivem embolados com esse ícone, né. E tem um problema que a própria esquerda tem, que vem dessa tradição, e que eu acho que tem, que é essa visão, principalmente da nova esquerda, dessa tradição da Polop, depois dos grupos mais um pouco da tradição trotskista, entendeu? Que você comprou o tal do conceito populismo, que é um conceito, na minha opinião, que desqualifica o protagonismo popular, entendeu? Que é uma visão de, na verdade, consciência de classe extremamente antidialética, né? Então, como se a consciência de classe fosse alguma coisa que se plasma, né? Que é uma visão muito leninista também, né? Do velho marxismo, vem por aí. E isso pega o conceito de populismo, que é um conceito estruturalista, que não serve para analisar, na verdade, a América Latina, na verdade, não serve para analisar movimento nenhum, do ponto de vista da história. É um xingamento que a ciência política adotou, e a partir daí todo mundo que discorda de mim é populista, né? Mas a esquerda usou isso como um instrumento conceitual para desqualificar o pré-64. Na verdade, eu acho que a esquerda não compreendeu o nacional-desenvolvimentismo e o potencial transformador daquilo, entendeu? Até porque havia, principalmente depois do 64, né, essa disputa com o partido, enfim, toda a discussão teórica que se estabelece, e depois da Revolução Cubana também, enfim, muita dificuldade de compreender os movimentos sociais, né? Então, não é à toa que, por exemplo, o conceito de populismo está sendo revisto agora, a partir da década de 90. E, na verdade, no final do 80, que a Unicamp começa a trabalhar com isso, e mais recentemente a USP, com duas concepções teóricas diferentes, uma lidando com o Thompson, né, e aqui lidando com a história cultural. Mas, de qualquer forma, para a historiografia não é um conceito que se possa usar. Se usa isso como xingamento político, na disputa cotidiana de desqualificar o outro. E esse é um conceito que a esquerda usou, que nós usamos, que nós, né, há toda uma miopia de compreender uma série de coisas. Inclusive, por exemplo, a história do Jango, né? O Jango é o único presidente que morre no exílio, né? E o Jango é uma figura completamente ausente da memória sobre 64. E isso está presente, por exemplo, na Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade, eu sempre tenho dito o seguinte, que nós temos de desconstruir o 64. Se não desconstruir o 64, não deslegitimar o golpe, tudo mais perde sentido, né? Então vão continuar chamando o golpe de revolução, os milicos vão continuar comemorando, porque nós fizemos uma memória geracional da ditadura, né? E desqualificar o golpe é recompor e repensar o pré-64. A importância dos movimentos que se constituíram, inclusive a formação da classe operária brasileira, né? Essa própria classe média que depois vai engajar na luta armada, parte dela é produto disso, né? Do processo de urbanização, enfim. Eu acho que é por aí, gente. Uma coisa muito complexa e difícil de discutir, porque, em geral, a gente tem uma visão um pouco, digamos assim, refratária a compreender que nós tivemos uma análise errada da história do Brasil do pós-40. Entendeu?
Então, é isso. Quem mais? Nessa coisa do populismo, é assim, quem dialoga com a população sem ser intermediado por um partido, um sindicato, uma outra instituição no meio do caminho, esse é um líder carismático, populista e quer manipular as massas. Então desconhece que a população, quer dizer, as massas são manipuláveis, elas não têm vontade própria, não escolhem seus líderes, eles são escolhidos pelos líderes para serem manipulados. Então é uma coisa assim, sem essa ciência histórica toda, entende? Caindo no mais vulgar, se trata disso. Se é um líder, é populista e tem que ser tal. Então, o Lula não foi taxado de populista porque ele tinha um movimento sindical que intermediava o diálogo dele com as massas. Se não houvesse isso, ele seria um líder carismático, populista e tal. E, no entanto, o Lula fala direto com as massas e é uma mentira que passa pelos sindicatos, entende? Gente que nunca viu o Lula lá no norte é apaixonado pelo Lula, entendeu? Sabe? E não é apaixonado porque o Lula é o Lula, é porque ele se identifica com o Lula, entende? Não é uma manipulação do Lula para o cara se identificar. Você quer complementar ou eu passo para o Vitor? Pode passar. Vitor. Gente, eu estou no Rio há 20 anos, mas me considero um paulista. Minha experiência de vida política, etc., trabalho nas fábricas, etc., é em São Paulo. Eu achei fantástica a definição que você dá da neurose dos paulistas com Getúlio Vargas. Caso de psiquiatria, eu nunca tinha pensado. Psicanalítico, só. Eu me lembro que quando cheguei de São Paulo, peguei o metrô aqui no Rio, 20 anos atrás, saí aqui na Cinelândia, não sabia que se chamava Brisolândia, vi um monte de velho naquela época, velho quer dizer, da minha idade de hoje, uns velhotes lá, falaram que o doutor Getúlio fez isso, o doutor Getúlio fez aquilo, o doutor Getúlio. E eu, como bom paulista prepotente, arrogante e com 20 anos a menos do que os velhos, porque Getúlio Vargas foi um assassino, um torturador, um ditador, prendeu 20 mil comunistas e tal, meti o pau, sei que os velhos se revoltaram, mas sai daí paulista, perceberam que era meio paulista, meio gaúcho, né? Meio argentino, italiano, sai filha da puta, vieram atrás de mim, quase ia me pegar, ia me capar se me pegasse. Tive que me mandar. Por que essa reação minha? Porque São Paulo é a única cidade onde não tem Avenida Getúlio Vargas, Beco Getúlio Vargas, Rua Getúlio Vargas, Praça, não tem. Tem uma alergia e tem essa obsessão pela palavra populismo. Eu me criei lendo Francisco Vefort, José Álvaro Moisés, e aquele puto de direita que era Leôncio Martins Rodrigues, etc, etc. Mas era a ideia de populismo, era a ideia dominante. Realmente xingo. Se nunca entender que as greves de 60, 62, 63, 64 eram tudo uma coisa artificial, era o CGT que chamava, o povo não participava. Quem disse isso? Certo? E quem disse que os camponeses não estavam na rua, nas praças, nos campos, exigindo reforma agrária na lei ou na marra, que depois virava na lei ou na bala? Nada disso se vê. Tudo isso é desqualificado. O Jango lá foi um palhaço, um bobão, Brizola um maluco por aí. Essa visão. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Você fez essa análise, eu fiquei encantado rapidissimamente, porque não deu para aprofundar. Você tem alguma coisa escrita sobre isso? Sobre esse aspecto que você falou aqui, dessa história de populismo, essa desqualificação de qualquer movimento que não fosse o legítimo leninista, marxista, etc., onde a consciência vem de fora, certas massas são um bando de idiotas que não entendem nada. Tem alguma coisa escrita sobre isso? Se é professora, teria que ter, né? Vamos ver se você tem, indica para nós para ler. Não só para mim. Como? E para a gente ter e divulgar aqui. Aí tu vai fazer o lançamento aqui. Não, eu não tenho não, mas o Aurélio tem uma tese iniciada e não acabada sobre isso, não é?
O Aurélio é o especialista nisso. Há alguns trabalhos. Mas o Aurélio, como fez o mestrado dele, não terminou o mestrado, né, dona? Exatamente tratando dessa questão. Há professores, eu trabalho com história da América Latina, né? O Aurélio começou e tem alguns professores que têm trabalhos muito bons. O trabalho primeiro que começou a discutir isso foi a professora Ângela de Castro Gomes, um trabalho fundante desconstruindo essa ideia do populismo, né? Uma das edições dele foi o governo do Estado. Pois é. E... Não era nem publicado. Tinha dificuldade. Pois é. E a professora Ângela de Castro Gomes, ela tem esse trabalho que é muito interessante, que é exatamente sobre o mundo do trabalho, né? Sobre o trabalhismo. Como é que é a invenção do trabalhismo que se chama? O Miguel Bodé lá nos anos lá no final dos 70, Miguel Bodé. Depois a Ângela, agora tem o professor Jorge Ferreira, que trabalha com isso na USP, e na Unicamp hoje tem um monte de tese, de dissertação de mestrado, são monográficas discutindo, desconstruindo esse conceito de populismo através da pesquisa histórica. Vamos ver as pautas, vamos ver quem é que estava falando, entendeu? Qual era a relação dessa greve com o Estado? E isso vai desconstruindo, mas ainda se usa, a esquerda ainda usa essa palavra, muito. É um caguete horrível que nós temos, né? De comprar um preconceito. Porque tem outra coisa sobre a memória, né? A questão da memória. Porque se de um lado os paulistas têm um problema psicanalítico com o Vargas, os comunistas também têm. Por conta exatamente do Estado Novo, né? Que é o problema da ditadura Vargas, que marca a subjetividade, inclusive, daquela esquerda daquele momento, né? Tanto é que o Partido Comunista só vai se recompor com o Vargas no momento do quebra-quebra, que o Vargas se mata, né? Quase. Então, mas até então eles também não. Pois é. Então, eles também têm esse problema, os comunistas também têm esse problema. Ainda que é uma coisa interessante, essa geração do 35, né, eles não falavam do porão da ditadura. Eles não falavam. Até porque era a lógica da Guerra Fria, né, ou da Revolução, russa, a coisa do heroísmo dos comunistas e tal, eles não falavam disso. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li sobre isso foi do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, que os comunistas não gostavam do livro, de jeito nenhum. Meu pai comprou esse livro e mandou esconder na estante. Quando o pessoal do partido chegava, vocês não mostram, porque eles não gostam. Porque o Graciliano, acho que todo mundo aqui deve ter lido, ou pelo menos o Graciliano, ele coloca de uma maneira muito... Ele é um belo escritor, né? O cotidiano da Ilha Grande, né? E aí faz as caricaturas todas, enfim. E o pessoal do partido gostava do Subterrâneo da Liberdade, que é um livro horroroso, né? Chatíssimo de ler e tal. Mas esse era o livro de cabeceira dos velhos. Você adorou, eu detestei. Eu odiei isso. Você falou uma coisa agora interessante, que você falou dessa questão, né, também em relação aos comunistas. E é interessante que o Marighella, já durante o segundo governo Vargas, no meio do governo Vargas, né, ele já questionava o partido do equívoco que era o partido não entender, né, a necessidade de se aproximar das bases do trabalhismo. Tem uma biografia dele da Casa Amarela, né, eu esqueci o nome do autor, é um baiano, em que ele cita até o que o Marighella dizia era o seguinte: nós vamos para a porta de fábrica, fazemos todo um discurso do nosso programa, do nosso projeto, tudo mais, somos aplaudidos, aí a gente começa a falar com o Getúlio e a agenda do imperialismo, os trabalhadores batem na gente. Tem alguma coisa errada nisso.
Então nós temos que repensar isso daí, temos que refletir e tudo mais. E eu ouvi uma história, claro, é ruim que eu ouvi uma história por terceiros, mas o Zé Paulo Neto contou uma história numa aula dele, que ele era militante em São Paulo e era responsável pela formação. E ele falou que ele, na toda a empáfia dele de estudante, né, universitário, foi dar um curso de marxismo numa base operária do partido. E fez toda uma intervenção lá no curso e tudo mais, e meteu a lenha no Getúlio. Quando ele terminou, o líder operário, tinha uns 10 operários lá na célula discutindo, levantou e falou, olha, tudo que esse garoto falou foi muito bom, contribuiu e tudo mais, só que tudo que ele falou de Getúlio, vocês esquecem que nada disso aí tem a ver. Entendeu? Aí quando ele levanta, ele olha no fundo do local, tinha uma foto do Prestes e do Getúlio. No fundo do negócio. E eram simpatizantes do partido, pelo que me parece. Quer dizer, né, até nesses estudos novos está se falando do getulismo de esquerda que havia na década de 40 e tudo mais. Quer dizer, acho que está tendo um repensar, mas que ainda não chegou na política brasileira, lamentavelmente. Tudo isso que você falou é o cotidiano das discussões, ainda são baseadas em todas essas neuroses, né, muito pouco científicas que você citou aqui, né, do populismo, tudo mais, não tentar entender historicamente o papel, né, de todo esse processo. Aí a questão da memória do pré-64, né, de ver que não é o novo, que é uma continuidade, que é um processo. Queria que você falasse um pouco nisso de novo. Acho que tem esse problema dessa dificuldade, né, de compreender essa modernização conservadora, né, que marca o período do Brasil dos anos 30. É uma coisa muito constituinte, um pouco dessa, digamos assim, dessa cultura política da esquerda, de uma maneira geral, né? E isso teve muitas consequências para nós todos. Porque como nós não entendemos isso, muito possivelmente essa incompreensão nos levou a ter estratégias de combater a ditadura que nos levaram a equívocos muito grandes. Entendeu? Você não... Porque compreender Getúlio, o ícone, que eu chamo que ele é um ícone, na verdade é um fantasma, né, que ronda, né, compreender na dimensão do que é o capitalismo brasileiro, na verdade. Né? Porque me lembro quando Getúlio morreu, eu nasci em 49, ele morreu em 54, tinha 5 anos. Meu pai tinha mudado para o Mato Grosso do Sul para montar resistência camponesa em Mato Grosso naquela época, exatamente em Dourados naquela época. Havia ali o projeto de colonização, né, da expansão agrícola, e o Getúlio tinha montado uma chamada colônia federal, né? Lotes, e a maioria daquela população vinha do Nordeste e vinha do Rio Grande do Sul. Né? Então eram pequenos lotes. O Getúlio morre em 54, meu pai estava indo para lá montar sindicato camponês. Vivemos 10 anos lá. Né? E cai com toda essa grilagem, essa violência toda que já existia, inclusive luta armada camponesa, né? Não foi a Igreja Católica que inventou isso, já é anterior. E eu me lembro do dia que o Getúlio morreu, muito. Nós estávamos no único hotel que tinha em Dourados, um hotel de madeira, e meu pai sentado na varanda, conversando, disse assim, a burguesia brasileira ainda vai chorar muito a morte do Getúlio. Né? Porque era um homem do projeto da burguesia brasileira, de modernização burguesa, né? Que, enfim, o conservadorismo da burguesia brasileira não conseguiu nem mesmo aguentar até o seu modernizador, digamos assim, né? Então, eu acho que esse é um problema que nós temos, né? Muito grande e acho que é um problema que a esquerda tem isso, de compreender isso, de se sentir, que é uma coisa que eu gosto muito de dizer, que nós somos parte de um processo. Nós não inventamos nada, entendeu? Nós somos parte de um processo. Então,
E isso é importante para os jovens hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito desse processo. Você fala que a sua formação política está referenciada no Partido Comunista Brasileiro, Partidão. Isso pré-64. Falamos aqui do período Jango, que antecedeu o golpe, onde você tinha um país muito bem organizado no campo, com as ligas camponesas fortes, e você tinha também um operariado urbano organizado, e o golpe vai produzir uma ruptura com este processo. O que aconteceu com o Partidão que deixou de dar as respostas que os jovens entendiam como respostas de resistência ao golpe? Eu gostaria que você falasse sobre isso, como é que é a ponte, como é que é o caminho neste processo constitutivo seu de passagem do Partidão para a LN, como uma ação de resistência ao golpe. Veja bem, eu nunca fui partidão, né? Eu tinha 64, eu tinha 15 anos, né? O meu pai era partidão e saiu do partidão em 58, né? É incrível que meu pai saiu em 58 no processo de desestalinização, né? Por aí, no Congresso 58, meu pai saiu do partido. Mamãe continuou até os 66, o partido. Então eu nunca fui orgânica. Eu digo que a minha formação é a formação familiar, dos valores, né, desse ambiente formado a partir da Terceira Internacional, entendeu? Dizer assim, tipo, a União Soviética, tudo isso eu tinha. Né? O meu mundo era um mundo absolutamente preto e branco. Para mim existia a esquerda, os comunistas e a direita. Não havia nada no meio, entendeu? Para mim não havia. Eu sou de uma família anticlerical, né? Ateia. Por exemplo, quando nós chegamos em Mato Grosso, me lembro do meu pai. O padre do lugar foi lá visitar o meu pai. O comunista chegou para montar o partido. E meu pai botou ele para fora, escorraçou, e ele embaixo, como é que fala? Excomungando meu pai, entendeu? Então, isso é uma cena que, né, marcou, enfim. Se eu vejo uma coisa, eu me lembro daquela cena. Então, esse é o meu ambiente familiar, né? Dos tios, dos primos, dos afetivos, né? De sanguíneo, não, né? Então, os valores. Agora, do ponto de vista do partido, da estrutura e dos caminhos que o partido toma. O meu pai, como era um homem muito ligado aos movimentos sociais, né? Em Mato Grosso, o partido tinha uma aliança política nacional que era uma aliança completamente... A PSD nacional, em Mato Grosso, era filho do Miller. Entendeu? Que era o cara dos grileiros. Percebe? Então, o meu pai era considerado como é que chama, que ele chamava? Aventureiro, não, ele tinha um nome, né? Não, naquela época tinha um nome, o partido tinha um nome. Então, meu pai era uma pessoa... O meu pai, por exemplo, nunca foi prestista, né? Ele nunca foi prestista. Ele dizia que o Prestes era um homem muito coerente, mas ele era o maior condutor de derrotas que o Brasil já tinha produzido. Então, ele nunca foi prestista e sempre foi uma pessoa assim, vista com reservas. Então, essa aliança... O meu pai era muito, muito refratário. E uma outra coisa, o 64, né, havia dentro do partido... e dentro dessa base do partido, né, uma ideia de que o partido estava no poder com o Jango, né? Com o Jango. Meu pai, por exemplo, lá em casa, isso não passava. Porque meu pai era leitor do Estadão, né? Meu pai dizia, para conhecer a burguesia brasileira tem que ler o Estadão. Eu via a BBC. Então ele dizia, vai ter golpe, os milicos estão se organizando para o golpe, e vai ter golpe, e esse partido vai levar todo mundo para a cadeia. E me lembro do partido em São Paulo, ele se organizava nas associações de moradores, a Sociedade de Amigos de Bairro, que tinha naquela época, né? E o partido queria tomar as associações, né? Então,
houve uma festa de um companheiro que depois foi para a LN e tal, que vinha da União Soviética, foi aqueles cursos da União Soviética, né? Então foi feito no bairro que nós morávamos uma festa. E o meu pai dizia, vocês são malucos. Isso é 63, final de 63. Meu pai disse, vocês são malucos. Essa associação, quando vier o golpe, vai prender todo mundo. É só ir lá ver quem se filiou, né? Que os caras estão se organizando, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Na véspera do golpe, o núcleo de São Miguel Paulista, Lourdes, depois os filhos foram todos assassinados na PPR, inclusive, foi lá em casa vender uma rifa de uma feijoada com Prestes. Isso não é... E meu pai ficou puto. Disse, pô, cara, vocês estão fazendo feijoada com Prestes, os milicos estão se organizando, a direita vai dar um golpe sangrento e vocês vão... Não deu outro, né? Então, meu pai tinha muita visão. Lá em casa, nós vivíamos o golpe com muita dramaticidade. Na minha casa, entendeu? Para nós, o pós-golpe, como primeiro momento. O primeiro momento é esconder a gente do partido, né? Então, ele vai para casa da minha avó para dormir debaixo da mesa. Os companheiros do bairro preso. Aí tem episódios assim, Colombo conheceu um companheiro do partido, casado com uma russa, e ele e a mulher faziam sapato em casa. Naquela época tinha as fábricas, que as pessoas trabalhavam em casa, né? E ele foi preso no 64. E tinha um filho chamado Chavante. E o Disseu, um homem, né, que tinha sido mendigo, sabe? Um homem de uma história incrível, casado com essa russa, lá do interior. E o Disseu saiu do partido por quê? Porque ele foi preso e chegou no presídio, ficou na cela dos intelectuais, lá do Caio Prado, né, e tal. E ele sempre dizia em casa que quando o comunista era preso, era fuzilado e tal. E o Chavante foi visitar o pai. Pai, quando é que você vai ser fuzilado? E ele não foi, e ele ficou desmoralizado e ele saiu do partido. Entendeu? Então, o Chavante... e ele contava isso com uma dramaticidade incrível. Então foi muito isso, que nós vivemos o 64, o golpe, com muita dramaticidade. Porque eu me lembro muito, meu pai veio da fábrica, ele trabalhava numa fábrica, e nós estávamos os meninos reunidos, ele chegou em casa, jogou a marmita, e começou a noite inteira ouvindo rádio e tal, e aí invasão na casa do Prestes. Então a gente viveu muito isso, né? Então, para mim, isso é uma referência inaugural, sabe? De como isso atingiu as famílias comunistas, principalmente as famílias comunistas da periferia, dos trabalhadores, né? Entendeu? Então, por isso, quando alguém fala tudo começou com as 5, eu fico engasgada, né? Entendeu? Mas como é que se dá essa ponte? Aí logo começa a disputa dentro do partido, né? Minha mãe continuava no partido, meu pai não, mas havia toda uma ponte com o velho Mariga, com o Toledo, com o Comitê Paulista, né? E o pessoal do Comitê Municipal da Penha, que era o lugar de centralizava, e que continuaram. E no 64, enfim, já falei, até minha avó recebeu o partidão lá debaixo da mesa, aquele negócio todo. E aí começa toda a disputa dentro do partido. A análise do que tinha acontecido, por que do partido, por que não. E aí começam os grupos, e o Marighella começa já no 66, né, na reunião da OLAS, ele já anuncia o rompimento e meu pai vai nisso. O grupamento comunista que monta a LN originalmente é dessa gente. São as bases trabalhadoras do partido em São Paulo, entendeu? Muitos deles estão vivos ainda hoje. Pelo que você está falando, a tua história política tem uma influência enorme do seu pai. Muito, meu pai e minha mãe, muito. Sem nenhuma dúvida. O meu pai e dessa geração do meu pai, né? Que é porque é interessante essa coisa, né? Porque na prisão eu descobri uma coisa interessante. Eu nunca tinha visto ninguém que era filho de gente de direita. Nunca tinha convivido. É verdade isso.
eu nunca tinha convivido com gente que era anticomunista, né? Para mim, o mundo era comunista ou não era comunista. E na prisão eu descobri que a maioria das pessoas que estavam comigo eram de família anticomunista, que tinham rezado com Deus pela propriedade. Me chocou profundamente, entendeu isso? E eu fiquei, na verdade, eu tive um grande choque cultural na prisão. De dizer assim, porque uma vez alguém dizer, porque o traidor da classe operária é o fulano, o Beltrano, que eram os caras do partido. Eu disse, mas... Sabe? Então, é verdade. Isso marcou muito. Meu pai era uma pessoa muito forte, muito crítico com o partido também, entendeu? Não era... e que levou isso com muita radicalidade, né? Com muita radicalidade. Nós somos todos muito marcados por isso. Quem mais? Volney, chegou? Nenhuma perguntinha? Claro. Tudo bem. Você tocou num assunto que eu gosto muito de debater, essa questão da formação familiar. Isso é muito interessante. Eu tenho a minha família também tem uma proximidade de militantes comunistas, né? Getulistas, inclusive, de outro lado também. Era uma briga dentro da minha casa horrorosa, né? Minha avó, primos dela, então estavam sempre discutindo essas coisas. E eu fico pensando um pouco nisso. Eu queria uma opinião sua, né? Que é uma ideia que eu desenvolvo há muito tempo. Na luta armada, esses grupos que se formaram na luta armada, alguns vieram de dentro do partidão, outros não. Outros se formaram através dos jovens mesmo, o pessoal que estava querendo participar de uma maneira ou outra para derrubar o regime militar. Você participou disso, você conviveu com outros grupos, né, com vários grupos da luta armada, né? Você pertenceu a um grupo, não é? Mas você conheceu na prisão mesmo outras pessoas. Você falou essa questão das pessoas cujos pais participaram da Marcha da Família. E você veio com uma família e tradição socialista, diríamos assim, né? Do comunismo e pessoas simpatizantes ou, pelo menos, não contrárias. Nessa luta armada, há como você diferenciar em termos de dedicação ou diríamos assim, de formulação de propostas e de ação, aqueles que têm uma base já de militância, já uma certa tradição, daqueles que não tinham, daqueles que vieram de famílias que foram da direita? Tem como diferenciar eles da luta armada? Ou naquele momento todo mundo vai se amalgamar e vai se tornar a mesma coisa praticamente? É isso que eu queria saber, né? Até para depois, para trajetórias posteriores, né? Trajetórias posteriores, que eu vejo muito isso. Algumas pessoas que depois foram para a direita ou voltaram a ela, né? E eu não conheci muita gente, assim, conheci poucas pessoas que vinham dessa tradição antiga e que desertaram dela, entende? Eu conheci pouca, mas eu conheci muita gente que veio da direita, caiu na esquerda e depois voltou para a direita. Aí eu queria saber se nesse convívio com as pessoas, nesse momento, no calor da hora, se dava para ter alguma visão nesse sentido. Se eles demonstravam por atos, ou por propostas, ou por discussões, alguma coisa assim nesse sentido. Só no geral mesmo. Tá? Não. Inclusive tem uma coisa interessante. Eu comecei falando que eu não tive uma... Enfim, o meu DNA de esquerda não veio de uma produção intelectual. E isso também tem um problema, porque a minha cultura política era muito pequena, entendeu? Era tudo muito naturalizado, né? As companheiras que tinham vindo de uma outra trajetória ou de movimento estudantil, elas eram muito mais ilustradas do que eu. Eu era uma pessoa muito simplória nesse sentido, entendeu? Elas problematizavam muito mais do que eu. E eu aprendi muito com elas, né? Me politizou muito, entendeu? Então isso, e eu não acho. Eu acho que tem uma diferença, quer dizer, que eu percebia nisso, porque aí vem essa coisa geracional. A maioria dessas meninas, dessas companheiras, elas eram de um extrato, maioria. Nós tivemos lá em Bangu umas 3 ou 4
companheiras que não eram de origem classe média, mas eram classe média, média para alta e vieram de movimento estudantil, né? Então elas traziam uma bagagem de cultura geral muito boa, com formação cultural que eu não tinha, entendeu? E elas tinham uma entrada no mundo da política que era muito cultural, né? Então elas vinham com uma leitura sobre o feminismo, sobre particularmente questão de costumes. Eu era uma pessoa extremamente conservadora, né? Extremamente conservadora. Eu não tinha tido a experiência de mulher que essas meninas já haviam tido. Elas eram muito mais ricas nesse aspecto que eu, entendeu? E meu mundo era muito mais preto e branco. E como elas tinham uma visão, uma leitura cultural do mundo, e essa referência do... eu achava muito interessante, porque muitas companheiras conheciam mais Paris do que o Rio de Janeiro, entendeu? Haviam feito aliança francesa, não sei o quê. Inclusive, aprendi o pouco de idioma que eu conheço, aprendi ali. Então, elas tinham uma abordagem do mundo muito diferente da minha. Eu era uma pessoa muito limitada nesse aspecto, entende? Pela minha formação cultural. E eu não via. E acho que isso dava uma divisão diferente. Eu aprendi muito. Para mim, foi um convívio muito bom nesse aspecto, entendeu? Não creio que isso que essas opções a posteriori tenham a ver com isso, viu? Eu acho que tem mais a ver com experiências que as pessoas vão tendo ao longo da vida, né? Eu acredito em luta de classe, entendeu? Então, essa coisa, de repente, de você ter, digamos assim, uma origem, tem alguma coisa a ver, mas isso não é definidor, entendeu? Isso não é definidor. Mas também acho que as pessoas, esses anos todos de democracia e tal, de construção, da compreensão do que houve, também também acho legítimo que as pessoas mudem de opinião, entendeu? Não acho que... É claro que eu não posso concordar ou não, mas não acho que isso desqualifica a luta que as pessoas tiveram, entendeu? Acho que o que se viveu e se viveu com dignidade. Depois as pessoas construíram os seus caminhos, entendeu? E eu continuo sendo amigo das pessoas que foram minhas amigas, continuo igual. Pensamos diferentes? Claro que pensamos, né? Temos visões do que ocorreu diferente, né? Mas eu valorizo muito essas companheiras todas. Acho que são todas elas muito, muito importantes. Eu queria fazer uma pergunta. Jéssica, você falou que o seu mundo era preto e branco. Eu queria saber hoje, como é o seu mundo hoje? Se ele se mantém preto e branco ou se nele foram incluídas outras cores? Você já falou um pouco nessa pergunta do Volney, como a experiência na prisão te fez amadurecer e aprender coisas. Como essa experiência como militante política durante a ditadura influiu ou não para se você mudou ou não, se o mundo entraram outras cores ou não? Só complementando, então, essa pergunta da Cláudia, se tem a ver com a sua escolha de carreira também. A sua experiência um pouco, né? Que você é historiadora, professora de história, professora do UFRJ também. Como é que foi essa escolha? Bom, eu quando fui presa, eu não tinha entrado na universidade. Era uma coisa que me diferenciava das outras pessoas, que elas não eram... Embora muitos eram um pouco mais velhos do que eu também, mas éramos da mesma idade praticamente. E estudar sempre foi um projeto, né? Eu tinha que fazer isso, enfim. E história eu acho que tem a ver com isso, né? Claro, eu na verdade queria fazer ciência política, né? Lá atrás, provavelmente se não tivesse acontecido nada disso, eu teria feito ciência política. Mas eu me sinto muito confortável na disciplina que escolhi. Eu não sei se incluir outras coisas. Eu continuo tendo o coração fincado naquele preto e branco, entendeu? Assim,
eu me pego ainda muito naquela. Mas eu tento matizar isso, né? Eu sei que o meu universo de análise é muito limitado, né? E eu acho que tudo ficou muito difícil também, né? Porque uma coisa é você estar num momento de ditadura, ou até o momento pré-64, que você tem uma luta social, uma disputa ideológica colocada, que não dava para você não tomar partido ali, né? Ali era um momento, o Brasil vivia um momento de definição estratégica. E durante a ditadura, essas coisas também estão muito demarcadas. Você é a favor, você é contra, né? A democracia, essa tal de democracia, né, que nós temos, ela é muito, digamos assim, é que ela enreda muitas pessoas, né? Entendeu? Ela tem uma capacidade de construir metáforas, né? E que as pessoas às vezes se engajam nessas coisas. E é difícil de definir. Eu continuo, por exemplo, meu conceito de democracia, eu ainda acho que é uma democracia que tenha que saia da democracia inglesa do século XVIII, entendeu? Ela tem que ser democracia política, inclusão política, cultural, social, econômica, né? Então, eu acho que nós estamos ainda um processo de construção de democracia. Na verdade, o processo de construção de democracia ele nunca acaba, né? Porque as demandas são múltiplas e os atores sociais modificam, né? Por exemplo, os meninos hoje, eles têm uma pauta, né, que é totalmente diferente da pauta da minha geração. Mas será que ela é diferente? Aparentemente parece que é. Mas será que é? Né? Ainda na medida que você tem um país ainda que tem um processo de transição ainda por ser feito, né? Essa coisa que os juristas chamam de justiça transicional, né? Nós temos reformas institucionais que não foram feitas e que eu não sei se são possíveis de ser feitas no marco do capitalismo. Entendeu? Eu não acho que é possível construir democracia, no sentido lato, dentro dos marcos do capitalismo. Até porque o sistema capitalismo, ele implicitamente é a contradição do capitalismo. Né? Se você tem um mercado de trabalho que implica em você ter uma mão de obra de reserva de milhões, quer dizer, é não inclusão. E se você não tem inclusão, você não tem democracia. Então, é a contradição fundamental da tal democracia. Né? Então, essa ideia da democracia como valor universal, que foi muito definida aí pelos gramscianos nos anos 80, é uma coisa complicada, tem que ser discutida, tem que ser problematizada. E eu particularmente acho que no campo do capitalismo a democracia é uma impossibilidade em si, entendeu? O que não quer dizer que nós não tenhamos que alargá-la, que produzir um processo, né? E ele é sobretudo um processo de ordem cultural. Porque se você não produzir uma nova cultura política, dificilmente você vai conseguir fazer isso, entendeu? Posso fazer, mas eu tô. Ele que eu não falei nada, né? Eu tô aqui preocupada em que ela dê conta de algumas coisas que eu vim desde antes tentando trazer para você. Eu não sei quanto tempo temos. Eu gostaria que você comentasse a sua saída do Arquivo Nacional, do Arquivo do Estado, perdão. Eu gostaria que você comentasse o porquê dessa saída, como ela se deu. Eu gostaria que você comentasse o que temos hoje de documentação nos arquivos sobre o período da ditadura, e gostaria que você, considerando
a precariedade de documentos, qual é a importância da história oral na reconstituição da memória do período e como selecionar na história oral verdades e mentiras. Aurélio, você é o próximo, tá? Eu vou começar pelo fim. Né? Bom, primeiro, quando a gente fala de memória, nós estamos nos referindo a uma multiplicidade de memórias, né? O que coloca em questão o problema da verdade, né? Então, esse é um problema. Você construir uma memória, porque significa você construir uma hegemonia, a hegemonia de uma determinada memória. Isso ela é, sobretudo, uma articulação de ordem política, né? Memória é política, não adianta, ela não é lembrança, ela é memória no sentido de uma memória coletiva, né? Então, ela é uma opção de ordem política. Então, e aí você tem na sociedade uma multiplicidade de projetos de construção de memória, né? E aí o problema da verdade, como cada desses grupos vai disputar essa verdade, que também é complicado, mas é sobretudo político, é uma operação de ordem política, né? Bom, de ordem política do ponto de vista sistêmico e do ponto de vista dos grupos mesmo, né? Então, a questão dos arquivos. O Brasil tem um problema, que é um problema de tradição ibérica, né? Nós lidamos com arquivos muito diferentes do pessoal dos anglo-saxônicos, que tem uma visão muito, digamos assim, cartesiana de arquivo, eles organizam, né? Nós temos um problema que é da burocracia, na verdade, dessa tradição católica conservadora da Península Ibérica, do segredo, né? Na verdade, do aparato estatal e do segredo estatal em cima disso, né? E a desorganização do arquivo tem a ver com isso, na verdade, com a ideia de poder sobre a informação, né? Lembrando que, por exemplo, os arquivos do mundo só foram abertos depois da guerra, né? E foram abertos por pressão da sociedade depois do chamado Holocausto. Então, é muito recente essa ideia de direito nesse aspecto. Bom, então, por que eu saí do arquivo? Bom, então, isso aí. Os documentos no Brasil. O Brasil tem muito documento. Nós somos o país na América Latina que tem mais documentos produzidos por polícia do que os outros países, né? Um acervo imenso desde os anos 20, quando o Brasil começa a produzir polícia política, né? Isso é outra coisa de memória geracional, né? Quando a gente fala de memória de polícia política, a gente pensa, é a memória do DOI-CODE. Não, é a memória desde os anos 20 que o Brasil começa a produzir uma polícia política. Como diria o meu amigo Moacir Werneck, que polícia sempre, o único projeto de polícia foi matar pobre, né? Isso é um debate que nós tivemos sobre a briga do prédio do DOPS, quando eu estava brigando pelo prédio. Fizemos uma reunião e a doutora Marta Rocha, que agora é a secretária, que era a maior inimiga desse projeto, essa senhora, ela foi fazer uma exposição que o prédio do DOPS era um prédio importante para a história da polícia, porque foi um projeto da polícia cidadã. E ele levantou e disse, senhora, me desculpa, doutora Marta, a senhora é muito elegante, muito bonita, mas o único projeto que a polícia sempre teve foi bater em pobre. A mulher quase que tirou os tamancos, né? Então, esse acervo de polícia política, que tem a ver com a história política do Brasil. Porque, na verdade, nós temos uma república, né? Toda ela baseada na ideia da repressão. A história da república nossa é essa, que foi lá e que tem até agora, né? Então, nós temos um acervo enorme. No que nós temos falta é de pesquisadores. Tem muito pouca gente pesquisando, né? Mesmo sobre esse período do 64, já tem muita coisa produzida, tem muita coisa disponível, muita coisa. E cada dia surge mais coisa.
É claro que nós não temos ainda as ordens de serviço, mas eu não sei se elas existem, porque também não acredito que tenha queimado documento, não, porque milico não queima documento, entendeu? Eu acho que essa história está mal contada. Mas nós não tivemos ainda um governo que fosse, na verdade, tivesse poder sobre as Forças Armadas. Né? Nós somos todos reféns de qualquer milico que tem uma dor de barriga de manhã. Né? Esse foi o pacto, né? Esse é o pacto de transição e que vige até agora. Que vige. Né? Não fomos convidados, evidente. Mas o pacto... Mas foi o pacto que nos trouxe até esse pacto aí. Então, esse é um pacto que permanece. Né? Na verdade, não tivemos correlação de força suficiente para mudar o pacto. Também temos que entender que não é só um problema de xingamento, é de correlação de força. Né? Por que eu saí do arquivo? Primeiro, porque eu tinha feito um concurso para a UFRJ. E eu tinha que assumir um cargo na UFRJ que era de DR. Segundo, era impossível permanecer no arquivo com o que a Benedita montou na secretaria. Entendeu? Lembrando que eu saí da secretaria, a Benedita, quando o Garotinha assumiu a Benedita. O meu secretário anterior era o Dr. Pinot. Né? Então, estou falando com alguém que entrou na Secretaria de Justiça, uma moça, que eu não conheço, mas era aquele grupo, um grupo que, na verdade, foi para ali para montar um esquema eleitoral. Entendeu? E aí tinha que negociar com determinada pessoa na sua ONG para permanecer no cargo. Eu não nasci ontem para fazer um negócio desse, entendeu? Então, eu peguei o meu chapéu e fui embora e pronto. Terminou ali o meu namoro com o arquivo. Entendeu? Não, você falou da questão da importância da cultura política para os projetos políticos e tudo mais. E você falou muito nessa questão do pré-64, do entendimento desse período, como a esquerda em geral não entende esse período. E nós vemos hoje, né, um processo que uma esquerda que sempre negou esse período, né, eu me lembro do Lula dizendo que a CLT era o AI-5 dos trabalhadores, né, essa esquerda chega ao governo, não chega ao poder, chega ao governo, e todo o discurso que ela fez antes de chegar a esse governo se transmuta, e eu costumo brincar dizendo que ela vira uma caricatura do getulismo. Ela tem todos os defeitos e nenhuma das virtudes. Ela reproduz um pouco aquela lógica, né, inclusive a foto do Lula, os 4 dedos com petróleo e tudo mais, e de repente o PT começa a fazer seminários sobre o papel do getulismo, a importância do getulismo, coisa que eles negavam na lógica paulista que a gente colocou aqui. Até que ponto o não entender a história, como você falou, a questão com cultura política, a relação disso com o projeto, leva à impossibilidade, não apenas a correlação de forças meramente, né, leva a um governo que não retoma o que havia antes de 64, a luta pelas reformas de base. Hoje, todas aquelas reformas de base que se lutava em 64, reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária, reforma educacional, lei de remessa de lucros, isso então não pode tocar porque você é humano, não pode falar nisso. Né? A lógica anti-imperialista, a luta contra o imperialismo, tudo isso aí que era presente ali, que gera o golpe, né? O Darcy até dizia que o Jango caiu não pelos seus erros, mas pelos seus acertos. E essa esquerda sempre falou, não, caiu por causa dos erros, igualzinho aos militares. Reproduziu um discurso muito parecido com os militares. Será que isso não influencia essa esquerda chegar ao governo e não saber o que fazer para mudar a realidade? Não tem uma relação isso? Aurélio, você acaba de fazer a última pergunta, porque estamos completando 1h30 e eu vou complementar. E eu vou... Está antes. Eu vou complementar rapidinho com uma pergunta também simples. O que é a esquerda para você? E aí a gente fecha.
uma pergunta difícil, né? Bom, a esquerda ela é o que sempre é, o que sempre foi. Primeiro, a esquerda, não, as esquerdas, tem uma multiplicidade de esquerda, mas eu continuo achando que existe esquerda e direita, entendeu? E de um ponto de vista assim, muito geral, esquerda são aqueles que lutam pela democracia inclusiva, né? E direita são os outros. Não, mas eu acho importante falar que isso existe, porque tem uma turma aí, uma galera que diz que isso não existe mais, mas isso é uma fraude, né? Porque a luta de classe é uma realidade, não é isso? Então, Aurélia, sua pergunta é uma tese, né? Uma tese. Eu não sei, não, Aurélia. Eu acho que tem. Primeiro, é o seguinte: o Brasil de agora, do ano 2002, quando o Lula assume, é muito diferente do Brasil 64, né? É um outro país com um capitalismo diferente. Enfim, as opções do 64, a ditadura mudou o Brasil, né? Inseriu o Brasil num circuito do capitalismo que era muito diferente do 64. Se você falava em desenvolvimentismo, se você podia falar em desenvolvimento... Primeiro, a questão do Estado-nação. O que é soberania, né? E o que é autonomia dos Estados? Nesse mundo de hoje, os Estados nacionais têm soberania, mas não têm autonomia. A política econômica não é gerada no território, né? Então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que compreender. Segundo, esse PT que nós conhecemos, né? O PT que gera, ele é produto dessa modernização desse capitalismo, né? O Lula, o que é o Lula? É um operário especializado da indústria automobilística. É isso? Com essa ideologia desse capitalismo, quer dizer, da inclusão econômica. Não é isso? Então, o PT é isso. O PT ele tem na sua gênese uma série de grupos, uma série de demandas diferenciadas, mas a hegemonia do PT foi dessa elite operária nascida da modernização desse capitalismo, né? E com esse DNA muito forte, que é um DNA que vem da esquerda e que vem da igreja, não é? Isso é preciso compreender isso, né? Então, que tem o DNA. É muito interessante os dois discursos. O discurso do Fernando Henrique de posse, que diz que vai enterrar o Vargas e se reivindica o Joaquim Nabuco, né? O primeiro discurso do Fernando Henrique. E o do Lula, que se reivindica Getúlio, na posse do Lula, né? Então, é muito interessante isso, né? É muito interessante. Porque, e também tem um outro problema, é a disputa também do imaginário, que é a disputa de imaginário. O que acontece com o PDT, por exemplo? Não conseguiu, porque também estava fincado num Brasil que não existia mais. Não é? Estava fincado num Brasil que não existia mais. Também não conseguia falar. Quando o Brizola perde a sigla do PTB, foi mortal aquilo. E os militares sabiam disso, né? Eles são estrategistas. O Brasil que nós temos hoje é produto do projeto que eles construíram. Então, eu acho que é isso. E o problema da política, de como é que se faz política no Brasil, da instituição. Nós temos um problema com as instituições, de uma tradição política complicada, né? E que parte da esquerda, infelizmente, ela aderiu a isso de uma maneira... E também tem um problema da política institucional. Nós estamos falando aqui, ninguém aqui faz política institucional. Você ser um parlamentar no jogo partidário deve ser um negócio terrível. Porque você vai ter que lidar com uma série de demandas que a gente não conhece. Eu e o Colombo, por exemplo, saímos da prisão, fomos para Volta Redonda trabalhar com o movimento operário, né? Tivemos experiências terríveis lá. Até o nosso prefeito foi assassinado, né? Até nós fizemos aliança lá com os caras que mataram o prefeito depois, entendeu? Quer dizer, a falta... nós fomos vítimas, mais uma vez, do nosso desconhecimento da sociedade local, de quem eram aqueles personagens, qual é a origem deles, qual é o jogo. E o PT hoje é um partido do sistema, é um partido e eu não sei se é um problema só do PT. Eu acho que os partidos todos esses vão ser isso.
porque é assim, ou você muda isso, vai mudar isso, não vejo eu sou muito pessimista. Eu acho que nesse marco, muito difícil, porque você tem elites muito... A elite brasileira ela é muito competente, digamos assim, muito... eles têm projeto, nós não temos projeto. Na verdade, o problema é o seguinte, a esquerda perdeu o projeto nacional. Qual é o projeto nacional que nós temos? Primeiro, a gente negou a ideia da nação, porque isso era populismo, né? Então, falar em nação é falar de populismo. Aí chegou o neoliberalismo, aí reinventamos a nação. Só que a nossa reinvenção ela não tem substância, porque nós não estamos, na verdade, nós temos um projeto nacional. Porque a gente sempre achou que isso era coisa da direita. Não é? Projeto nacional é coisa do fascismo. Foi todo mundo que leu Pulantes, né? E assim foi. E a gente foi se enredando nessas nossas contradições. E eu não sei como é que vai ser gerado esse projeto. Entendeu? Não tô vendo aí no mercado muita coisa diferente. Aí a gente vai por um caminho meio denista, que é a coisa da corrupção, da coisa da moral, entendeu? E aí vem com esse discurso cristianizador, né? E aí vamos que vamos. E cada vez a gente vai se enredando mais nessa... Agora, os caras têm projeto. Eles têm. Tanto é que na hora da guerra eles se juntam todos, né? Jéssica, você acha que os militares têm um projeto? Não, eu acho que a direita brasileira... Como militares? Não, eu não sei nem se eu como dizer. Não, eles tiveram, eles são inventores da nação, digamos. Acho que não. Quem tem é a burguesia brasileira. Na verdade, a burguesia internacional tem um projeto, né? A burguesia internacional tem um projeto, que é exatamente um projeto de não nação. Não é isso? E que todo mundo embarca como se fosse... Essa é a democracia, a coisa do liberalismo. Né? E aí vamos que vamos. Quer dizer, hoje personificada essa burguesia pelas grandes empresas. As corporações todas, né? As corporações, né? E a gente... tudo dela, tudo dela. E a gente tem medo de enfrentar esse problema, de embate com a mídia, né? A gente tem medo da família Marinho, porque quando o Brizola batia no Marinho, ele era doido, né? E aí o PT posava de bonzinho, agora está sendo vítima deles, né? E assim vai. Na verdade, esse projeto dessa burguesia internacional é o projeto de 64. É o projeto de 64. Que se aprofundou, né? E que é completamente antagônico a um projeto nacional. Entendeu? Encerramos, então. Muito obrigada, Jéssica. Muito bom ter aula de história com quem viveu e com quem estudou. Obrigada, Colombo. Obrigada, Fernando. E obrigada a todo mundo que participou. Obrigado, Livraria Antônio Gramsci. Que isso. A próxima Quinta Resistente, na quinta-feira que vem, dia 8, vai ser com a Vitória Grabois, aqui na Livraria Antônio Gramsci. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom conversar sobre isso. Coisa que a gente não conversa no cotidiano, né? É verdade. Tem uma coisa, assim, porque a nossa geração, muito marcada pela violência da ditadura, ela discute muito mais essa coisa da violência, da tortura, tudo tem que ser discutido mesmo, mas está muito centrado nisso, né? Enquanto isso, o bonde vai passando e a gente vai andando e os caras continuam matando. Aí, cadê a Marildo, né? Muito bom essa pergunta.